Vamos então falar um pouco sobre o arminianismo wesleyano. Qual foi a leitura que Wesley fez? Lembrando que estas correntes doutrinárias e também teológicas, elas têm um nascedouro no princípio da igreja. Então, vou reafirmar para ficar muito claro. O Wesley não inventou nada, tá? Ele reestudou, melhorou, aprimorou. Vamos colocar assim, ele contextualizou. Porque também pode dizer que ele pegou as coisas e os outros ficou lá melhorando. Dá um pouco de pedantismo. Eu não queria passar essa ideia para vocês. Mas vamos estudar o arminianismo wesleyano, que é a nossa doutrina. É claro que não dá para fazer aqui uma dissertação escatológica, nem tão pouco sistemática de teologia, porque o tempo não dá. Eu só queria focar do que veio de Armínio. Agora é claro que a teologia wesleyana, ela é muito mais abrangente em várias aulas. Por exemplo, os tópicos da teologia wesleyana. Teríamos, por exemplo, graça preveniente, que foi falado aqui, santificação inicial, inteira santificação, que é a mesma perfeição cristã. Vou falar um pouco sobre ela aqui. A perseverança dos crentes, que já foi falado aqui também. O arrependimento, os sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia, né? E aí vai. E seria uma outra aula bem específica sobre isso, tá? Então vamos terminar aqui a questão wesleyano-arminiano. O arminianismo wesleyano. John Wesley foi quem tem a revista é na página 18. John Wesley foi um grande defensor das ideias de Armínio, tanto é que lutou veementemente contra as filosofias calvinistas. Editou livros, pregou, ensinou, enfim, realizou uma eterna cruzada para evidenciar os pontos principais do arminianismo. Porém, não acatou 100% das ideias de Armínio. Neste ponto, arminianismo wesleyano é conhecido e difere da seguinte maneira. O que Wesley pensa da expiação? Lembra que nos calvinistas e nos arminianos tem essa ideia da expiação? Que para o calvinista é expiação limitada, não é isso? E para o arminiano é expiação ilimitada. O Senhor morreu por todos. A expiação para Wesley, vou falar bem devagar isso aqui porque parece que é tão fácil, mas não é tão fácil não. A expiação para Wesley não foi um ato rápido, total em si, de Deus, e sem nenhum tipo de esforço humano. Ele traz a expiação como um ato mútuo entre Deus e o homem, onde, com base na justiça, o doce amor de Deus pelas pessoas também é a amarga aversão de Deus pelo pecado. Deus não expia um pecador na convivência do pecado. Olha que interessante isso. Ele exclui em Jesus todo o poder do pecado e no ato substitutivo o homem recebe o perdão de Deus. O poder do pecado é no ato substitutivo. Não, ou seja, ao contrário de Armínio, a expiação era só um ato divino. E sim, um ato divino em convergências as duas realidades de uma vez, no amor ao pecador e a repugnância do pecado, com este ato realizando a expiação. Para Armínio, a expiação é um ato divino em relação ao homem. Ela é ilimitada, como todo mundo nós acreditamos, mas ela é um ato divino para o homem. Para o Wesley, não. O ato divino para um homem não se dá ignorando todo o pecado dele. Deus não salva ninguém na convivência plena do seu pecado. A pessoa está totalmente lameada de pecado, Deus vem e salva, porque é a expiação ilimitada. Não. Para o Wesley, Deus também tem a aversão ao pecado. E ele condena o pecado. Por isso que o homem tem que se arrepender. Se não há arrependimento, não há remissão de pecados. Pegou não? Eu vou repetir. Para Armínio, a expiação era ilimitada. Deus chegava e o homem recebia a salvação. Tendo um pouquinho de brecha, eu quero, recebe. Para o Wesley, tem que vir de uma conversão e de um arrependimento profundo. Porque ao mesmo tamanho que Deus tem amor pelo homem, Ele tem raiva do pecado.
Por ele ser justo, ele não ama mais homem e eu odeio um pouquinho o pecado. Ou ele odeia demais o pecado e ama só um pouquinho o homem. Ele é justo, ele tem um túnel. O túnel que vai é o túnel que vem.